Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Na aula de hoje falaremos de uma temática muito contemporânea, atual e útil dentro da perspectiva da didática. Estudaremos metodologias ativas, ou técnicas, formas de ensino ativas, aprendizagem ativa ou qualquer outra perspectiva que entenda o aluno como um ser ativo no seu processo de aprendizagem e ensino. Nesse sentido, para acompanhar a videoaula, você pode baixar a apostila ou acompanhar na tela comigo. Contudo, necessariamente, faça as indicações e as anotações que eu apontar aqui para vocês, ok? Então vem comigo para a gente fazer essa discussão. Metodologias ativas. O advento da informatização provocou diversas mudanças na maneira como interagimos com o mundo, alterando aspectos como relações políticas, econômicas e sociais. E como parte essencial para o funcionamento da sociedade, a educação também apresentou grande evolução, principalmente com a utilização das metodologias ativas de aprendizagem. Desse modo, depois de anos e até mesmo séculos de ensino estagnado, presenciamos investimentos nas formas de aprendizado que têm gerado vários impactos positivos, não somente para os discentes, mas também para os docentes, os professores. Por isso, vamos explicar qual a importância das metodologias ativas e como elas funcionam, demonstrando também suas consequências que podem ajudar na evolução de uma instituição de ensino. Nós estamos hoje vivenciando um período em que vários investimentos e pesquisas têm sido realizados acerca de processos e metodologias para ensinar melhor, para que o aluno aprenda melhor. Vivemos vários anos pautados em metodologias tradicionais. O que eram as metodologias tradicionais? Aquelas metodologias em que o professor, como centro do processo educativo, ele transmitia o conhecimento e o aluno era visto como receptor passivo. Nas metodologias antigas, tradicionais, o professor sempre levava tudo pronto e o aluno apenas reproduzia aquilo que o professor ordenava, indicava. Então o aluno sempre teve uma participação passiva. Contudo, após várias pesquisas e metodologias construtivistas, interacionistas, foi entendendo que o aluno, quanto mais ativo no seu processo for, obterá melhores resultados de aprendizagem. Por isso, começaram a investigar metodologias em que o aluno pudesse estar como um agente ativo dentro do processo de aprendizagem. Logo, surgiram aí as metodologias ativas. Então, com todas as mudanças que tivemos no nosso mundo, principalmente com a informatização, com as nossas maneiras de comunicar, de interagir, com a mudança e o funcionamento diferenciado que a sociedade tem hoje, novas formas de conhecer e viver no mundo surgiram e, por isso, precisamos hoje de um aluno que tenha um perfil ativo, que consiga absorver aquilo que o seu meio lhe oferece e venha transformar aquilo em ferramentas para atuar com autonomia e com totalidade e plenitude no meio em que ele está inserido. Então vamos falar sobre a importância das metodologias ativas, ok? Então, o que são metodologias ativas? Vamos lá. O modelo mais conhecido e praticado em instituições é aquele em que o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas, com aplicação de avaliações e trabalhos. Esse método é conhecido como método passivo, pois nele o docente é o protagonista da educação, ou seja, o professor é o centro de tudo, e o aluno é passivo, ou seja, essas aqui são as metodologias tradicionais. Já na metodologia ativa, o aluno é o personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. Sendo assim, o objetivo desse modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica desenvolva capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa. Metodologia ativa é uma forma de ensino em que o estudante ele participa de forma ativa e aprenda os conteúdos de maneira autônoma e participativa, ou seja, ele esteja ativamente atuando dentro do contexto de aprendizagem. Então, o que é a metodologia ativa? Uma metodologia em que o aluno é ativo no seu processo de aprendizado, agindo de maneira autônoma e participativa na aquisição dos conhecimentos. Como os alunos geralmente aprendem? Deixa eu acabar de ler isso aqui. Por meio de vários estudos feitos nessa área,
chegou-se à conclusão de que entre os meios utilizados para adquirir o conhecimento, há alguns cujo processo de assimilação ocorre mais facilmente. Desse modo, temos como referência uma teoria do psiquiatra americano William Glasser para explicar como as pessoas geralmente aprendem e qual a eficiência dos métodos. Então, como estamos falando de metodologias, esse psiquiatra ele desenvolveu uma teoria em que ele demonstra as formas pelas quais as pessoas absorvem e assimilam o conhecimento. Então vamos ver aqui, e isso é muito interessante e vai nos dar um panorama do porquê surgiram as metodologias ativas, ok? Pirâmide da aprendizagem de William Glasser. Pode ser outro nome, William Glasser, mas eu não tenho estudos na área de psiquiatria, então eu estou lendo como está aqui, Glasser, ok? Nessa pirâmide nós temos aqui o percentual de aprendizado em diferentes metodologias. Quando a gente lê, a gente aprende em média, eu coloquei aqui o vermelho. Quando a gente lê, a gente aprende em média 10% daquilo que a gente lê. Quando a gente escreve, a gente aprende 20%. Por isso, todas as vezes que eu tenho uma aula dessa, eu peço para vocês copiarem aquilo que eu falo. Copia isso aqui. Geralmente nas aulas eu peço para copiar, porque quando você escreve, você tem o dobro de chances de aprender em relação àquilo que você somente lê, ok? Quando você observa alguma coisa, você está observando, vendo, assim, acompanhando, você aprende 30% daquilo que você observa. Quando você vê e quando você ouve ao mesmo tempo, como estamos fazendo agora, você me vê e você me ouve. Você tem 50% de chance de absorver e assimilar o que eu estou te ensinando. Então, essas 4 maneiras aqui, ler, escrever, observar, ver e ouvir, são maneiras em que o aluno ele é passivo, é um método de aprendizagem passiva, em que o aluno só recebe, ele não faz nada, ok? Então, foram avaliadas outras formas em que o aluno pode aprender. Por exemplo, discutindo um assunto. Ele não vai só estudar, ele vai discutir com outras pessoas aquele assunto. Quando ele discute, ele tem 70% de chance de aprender. Ou melhor, ele aprende 70% daquele conteúdo. Quando ele aprende, mas quando ele pratica, coloca em prática aquilo lá, ele estudou a receita de um bolo, mas nesse processo de aprendizado ele vai fazer a receita do bolo. Ele deve aprender 80% daquele conteúdo. Agora, quando a pessoa ensina aquilo, ela tem 95% de chance de aprender. E eu conto para vocês em segredo. Sabe por que eu aprendo tanto conteúdo pedagógico? Porque eu ensino conteúdo pedagógico. E sempre que eu ensino para vocês, aí fica mais fácil para mim. Repara que na sua sala de aula, nos conteúdos que você dá aula, a gente, embora tenha passado por isso na faculdade, a gente nem lembra. Quando a gente vai estudar para dar aula, é que a gente de fato aprende. Então veja que nessas 3 últimas aqui, chamadas de métodos ativos, o aluno ele participa, ele discute, ele pratica e ensina. Logo, foi entendido através dessa perspectiva que os métodos mais eficazes e eficientes para ensinar e o aluno aprender estão dentro da metodologia ativa, entenderam? Ou seja, os métodos mais eficazes estão dentro das metodologias ativas. Essas aqui de cima, em que o aluno não participa, ele só recebe, o aluno não aprende tanto quanto estar participando. Então é daí que surgiram as metodologias ativas, do entendimento de que naquelas atividades em que ele está inserido ativamente, ele pode aprender e observar mais, ok? Vamos falar sobre algumas formas, algumas maneiras de realizar atividades em metodologias ativas. Falaremos primeiro das mais conhecidas e depois de algumas outras menos conhecidas, mas muito praticadas. Primeiro, sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? Pode-se destacar, eu vou ler tudo e depois eu comento, tá bom? Pode-se destacar a sala de aula invertida como um método ativo bastante atual, que inclusive pode ser o que dominará em um futuro bem próximo. Sendo assim, esse método tem por objetivo substituir a maioria das aulas expositivas por conteúdos virtuais. Ademais, nesse modelo, o aluno tem acesso aos conteúdos online para que o tempo em sala de aula seja otimizado. Isso faz com que ele chegue com conhecimento prévio e apenas tire dúvidas com os professores e interaja com os colegas para fazer projetos, resolver problemas ou analisar estudos de casos. Tal fato incentiva o interesse das turmas nas aulas,
fazendo com que a classe se torne mais participativa. Já os professores se beneficiam com o melhor planejamento de aula e com a utilização de recursos variados, como vídeos, imagens e textos mais diversos formatos. Afinal, cada um tem um jeito de aprender. Dessa forma, é possível melhorar a concentração e dedicação dos alunos, também nos encontros presenciais, sem que os professores se desgastem. Então, deixa eu explicar o que é essa sala de aula invertida. Normalmente, o aluno chega na sala de aula, o professor explica o conteúdo e depois o aluno faz atividade em casa, faz suas pesquisas. Não é assim que a gente trabalha atualmente? A sala de aula invertida, ela quer inverter esse processo. Primeiro, o aluno vai estudar o conteúdo em casa. Ele vai estudar no livro, em vídeos, na internet, num ambiente virtual. E para depois ele ir para a sala de aula para o professor explicar e dar uma aula sobre aquele assunto. Por exemplo, o tema da aula de semana que vem é seres vivos. Então o professor vai dar livros, revistas, textos na internet, vai dar vídeos, vai dar alguns links lá na plataforma, talvez até algumas atividades para ele estudar antes de chegar na aula. E quando for o dia da aula, eles vão para a aula tendo estudado o conteúdo. E o que isso faz? Faz com que aquela aula que o professor vai ministrar, depois do aluno já ter estudado o conteúdo, permite o professor sair de um ponto de partida bem mais adiante. Ou seja, o professor não precisa começar do zero, ele já pode pegar do 40%, 50% talvez para frente e avançar mais do que se o professor fosse iniciar o conteúdo do zero, sem os alunos terem nenhum conhecimento prévio. A sala de aula invertida, ela possibilita essa otimização da aula. Então, ao invés de deixar para depois da aula e depois do conteúdo o aluno ensinar e fazer tarefa de casa, o professor vai orientar isso antes, ou seja, o aluno vai estudar tudo em casa e quando chegar na aula o professor vai aprofundar o que ele não conseguiria aprofundar numa aula inicial para introduzir o assunto. Ele vai poder ir mais longe, ele vai poder trabalhar com metodologias diversas porque a turma já está preparada. O ponto de partida, os conhecimentos prévios são muito melhores, entendeu? Então a sala de aula invertida é essa prática em que o aluno já estuda previamente esse conteúdo. Eu particularmente, como professor de matemática, fiz uma experiência na escola pública, não foi no ano de 2018, eu já passava para os alunos todos os conteúdos. Eu uso muito pouco livro didático, entendeu? Na sala de aula. Eu sou muito de quadro, sou bem tradicional com matemática. Não porque o livro não seja bom, o livro é ótimo e eu sempre uso. Mas eu uso muito caderno e atividade de escrever, de concreta, jogos. Mas todas as vezes que eu tinha um conteúdo que eu sabia que eu ia introduzir, eu passava para os alunos no próprio livro aqueles textos que eles falam de contextualizando, que tem no livro de matemática, e a própria leitura do livro, da explicação, para eles estudarem antes de sugerir um vídeo do YouTube também. Os alunos faziam isso, geralmente era uma minoria, de 30 alunos, 10 no máximo faziam. Mas eles estudavam antes. E sabe uma coisa que eu observei? Não foi assim aquele êxito, porque eu não investi nessa metodologia, mas os alunos que estudavam em casa, eles chegavam na sala com perguntas mais complexas. As dúvidas que eles tinham durante a minha explicação eram mais complexas e avançadas do que aquelas dúvidas levantadas pelos alunos que não estudaram antes. Então, eu acredito que é uma metodologia que, se praticada e inserida de fato num contexto educacional, ela promove e traz muitos benefícios. Vamos falar sobre o ensino híbrido, ok? O ensino híbrido combina atividades com e sem o professor, com o uso de tecnologias. Dessa forma, possibilita que o aluno estude sozinho, com apoio da internet e em sala de aula, seja em grupo ou com o professor. Dessa forma, o ensino híbrido abre um espaço para o pensamento crítico, afinal, os estudantes têm a oportunidade de compreender os assuntos de maneira mais aprofundada e ainda levar questões e curiosidades para os encontros presenciais. O ensino híbrido vem de junção de mais de uma coisa só, acho que é isso. Então, o ensino híbrido ele vai juntar e unir várias metodologias e formas de ensino em um mesmo processo. O aluno vai estudar com o professor, vai estudar na web, vai estudar em casa com materiais de referência, mas sempre vai ter a mediação da tecnologia. Vai utilizar softwares, jogos. Então, o ensino híbrido é aquele em que o aluno tem uma plataforma de ambiente virtual, ele tem atividades em vídeos, ele tem atividade de leitura e pesquisa, tem a aula com o professor, ou seja, ele vai ter várias formas de aprender. Vai ser um ensino híbrido mesclando
outras formas e metodologias. Nesse sentido, quando o aluno está inserido em outros processos e outras formas, ele complementa e enriquece o seu processo de aprendizado. E sempre que o momento de estar com o professor acontecer, o aluno vai estar mais envolvido naquela temática. O professor pode tirar dúvidas do trabalho feito até ali e direcionar novos encaminhamentos para as contínuas pesquisas e atividades em outras formas, virtuais e também de pesquisa e leitura. Então, o ensino híbrido é aquele que combina atividades diferentes no mesmo processo. Então, vídeo, caderno, livro, revista, internet, plataforma. Então, esse é um ensino híbrido. Você, por exemplo, suponhamos que eu tivesse um curso presencial aí na sua cidade. Aí você fizesse aulas comigo no curso, mas também tivesse esta plataforma. Você ia estudar em apostilas, fazer exercícios, você ia assistir os meus vídeos, você ia fazer simulados virtuais, você ia fazer simulados impressos e também assistiria aula presencial. Então esse é um ensino híbrido, com várias formas de ensinar. E geralmente, se você fizesse isso, quando você chegasse na minha aula presencial, você levantaria questões e dúvidas muito mais pertinentes e aprofundadas, entendeu? Então vamos continuar aqui. Quais são as práticas de ensino e aprendizagem mais comuns nas metodologias ativas? Além das maneiras tradicionais, não é que é tradicional, uma perspectiva tradicional, eu estou falando daquelas mais comuns. Pode-se destacar algumas práticas que já são desenvolvidas em muitas instituições. A primeira, a aprendizagem baseada em projetos. A aprendizagem baseada em projetos tem por objetivo fazer que os alunos adquiram conhecimento por meio da solução colaborativa de desafios. Sendo assim, o aluno precisa se esforçar para explorar as soluções possíveis dentro de um contexto específico, seja utilizando a tecnologia ou os diversos recursos disponíveis, o que incentiva a capacidade de desenvolver um perfil investigativo e crítico perante alguma situação. Além disso, o professor não deve expor toda a metodologia a ser trabalhada, a fim de que os alunos busquem os conhecimentos por si mesmos. Porém, é necessário que o educador dê um feedback nos projetos e mostre quais foram os erros e acertos. A metodologia baseada em projetos, ela é muito interessante porque o aluno busca, através dela, resolver e solucionar problemas e dúvidas e indagações que surgem a partir da sua vivência e realidade. Sempre, projetos visam buscar soluções para problemas envolvendo situações reais, ok? Lembre-se e repita comigo. Projetos buscam solucionar problemas baseado em situações reais, ok? Eu preciso aqui fazer uma observação, porque na educação infantil, e talvez em alguns anos iniciais, os professores têm uma prática de fazer vários projetos. Mas essa aprendizagem baseada em projetos não é aquela que você faz lá na educação infantil, em que projeto água, aí coloca um monte de folhinha lá que vai dar para os meninos pintar, o texto que vai trabalhar, a música que vai cantar, os cartazes e atividades. Esse projeto é um projeto de ensino, ok? O que a gente está falando aqui é um projeto de aprendizado. O projeto de ensino que você faz lá no prezinho, na educação infantil, você detalha e projeta algumas atividades que você vai desenvolver. Aqui não, é um projeto de pesquisa. Tá bem parecido com aqueles projetos de pesquisa de quem já fez pós-graduação aí, sabe do que eu tô falando, mestrado, doutorado ou algumas especializações em universidades federais, em que o aluno ele vai, a partir de alguma indagação, buscar soluções e respostas para aquilo que o indaga, para aquilo que como que eu digo? O instiga, o inquieta a descobrir, ok? Então, a aprendizagem de projetos, ela parte de uma temática. Então, por exemplo, se a temática for água, quais são as dúvidas em relação à água? Vamos levantar com a turma? E talvez, se você puder assistir uma videoaula minha sobre projetos, se estiver no edital de vocês, assista. Senão, não vai ter como vocês assistirem. Mas, assim, eu detalho melhor esse roteiro do projeto. E o projeto, ele começa a levantar indagações, aí o tema é água. Os alunos vão levantar quais são as dúvidas. Então, surgiu a maior parte dos alunos, pois assim, como que a água do rio vira chuva?
Então é uma indagação. E a partir disso os alunos vão levantar hipóteses, o que eles sabem, o que não sabem. O professor vai colocar numa lista aquilo que eles têm que verificar, quais são as certezas que eles têm sobre aquilo, o que vai ser descoberto, investigado. E coletivamente eles vão se reunir, pesquisar, discutir para ver o que um descobriu, o outro não, para tentar encontrar a resposta e aprender. Logo, se eles participarem, eles vão aprender. O professor pode explicar que a água do rio evapora, se condensa em nuvens e cai em forma de precipitação na terra. Explica a chuva. Mas o aluno, quando ele por si só faz essa pesquisa junto com outros colegas e busca entender, ele está inserido no modelo ativo, ok? Mas se o professor for falar tudo, já é um modelo tradicional e passivo, não é uma metodologia ativa. Então essa é a metodologia baseada em projetos. Aqui a gente tem essa organização aqui do projeto. Deixa eu ampliar aqui. Como? O que nós vamos? Com que recursos? Por quê? O que produziremos? Para quem? Pesquisando por quem? Para quê? Nós vamos continuar aqui. Como nós vamos fazer esse projeto? Que recursos nós vamos utilizar? O que nós vamos produzir após esse projeto? Nós estamos pesquisando por quem? Para quem? Então, assim, essa aqui é um roteiro que pode ser utilizado, mas lembre-se, projeto ele sai de indagações para resolver o quê? Problemas baseados em situações reais, ok? Deixa eu voltar aqui a telinha para o lugar. Eu acho que eu não cortei, não. Não sei, deixa eu ver. Isso. Pronto, agora tá certinho. Vamos falar aprendizagem baseada em problemas. Aprendizagem baseada em problemas. O método de aprendizagem baseado em problemas tem como propósito tornar o aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio de problemas propostos que o expõem a situações motivadoras e o preparam para o mundo do trabalho. Enquanto a aprendizagem baseada em projetos exige que o aluno coloque a mão na massa, a aprendizagem em problemas é focada na parte teórica e na resolução de casos. Então vamos lá. Professor, mas o problema não é projeto? Não, o projeto são as indagações, os problemas que ele enxerga, mas que ele busca resolver. O próprio aluno vai buscar resolver, vai fazer pesquisa, vai investigar. Essa aqui está mais voltada para aquele ensino que o professor joga para o aluno uma situação, um problema, um caso de problema, e ele vai tentar aprender. Eu dou sempre um exemplo, talvez vocês já viram em alguma aula minha, eu dando esse exemplo aqui de média aritmética. Quando eu sou professor de matemática, quando eu ensino média aritmética, eu sempre começo por uma metodologia baseada em problemas. Numa visão tradicional, se eu fosse um professor com aquela visão tradicional, eu fazia o seguinte: olha, gente, a média aritmética soma tudo e divide pelo tanto de pessoas. Ou seja, soma tudo e divide em partes iguais. Qual que é a média aritmética dos números 5, 8 e 2? Soma 5, 8, 2 e divide por 3. Pronto. Façam isso. Eles reproduziriam, mas de fato aprenderiam? Então eu lancei o seguinte problema para eles. Olha, Pedro, Tiago e João eram irmãozinhos. O Pedro foi na casa do vô dele com o Tiago e com o João. O Pedro ganhou R$5, o Tiago ganhou R$8 e o João ganhou só R$2. Então o vô deles deu 5, 8 e R$2 para eles. Quando chegou em casa, eles estavam brigando. Então a mãe dele juntou o dinheiro deles e dividiu em partes iguais. Quantos reais cada um ganhou? Aí os próprios alunos vão resolver esse problema. Tem um caso para ser solucionado. Então, quanto cada um ganhou? A mãe deles juntou 5 de 1, mais 8, 13, mais 2, 15. Então, se ela dividiu R$15 em partes iguais para 3 filhos, cada filho ganhou R$5. Na verdade, sem eu explicar a fórmula, o aluno calculou média aritmética. Então, eu dei uma situação problema. Então, ele resolvendo essa situação problema, mas teoricamente, é mais fácil de eu introduzir e ensinar aquele conteúdo, entendeu? Estudo de caso. A prática de estudo de casos tem origem no método baseado em problemas. Saiu do problema também. O estudo de caso oferece aos estudantes a oportunidade de direcionar suas próprias aprendizagens enquanto exploram seus conhecimentos em situações relativamente complexas. São relatos de situações do mundo real apresentados aos estudantes com a finalidade de ensiná-los, preparando-os para a resolução de problemas reais, ok?
Então, assim, nós estamos aqui diante do estudo de caso, que sai do problema. Aquela situação que eu coloquei era um problema, mas era mais direto e fácil de resolver. O estudo de caso, ele já envolve a situação mais complexa, que, por exemplo, a gente falasse assim, 3 crianças foram no seu avô, ganharam dinheiro e tal, mas só que chegaram discutindo em casa, a mãe está investigando qual o motivo e tal, quais podem ser as possibilidades, e vamos resolver isso. O estudo de caso exige uma análise mais complexa de um contexto e ela é um pouco mais profunda na análise dos problemas e busca soluções estudando a situação e o todo daquela realidade. Parte de um problema, mas ela tem uma complexidade maior do que o simples ensino baseado em problemas. Aprendizagem entre pares ou times. Vamos lá. Aprendizagem entre pares, como o próprio nome revela, se trata da formação de equipes dentro de determinada turma para que a aprendizagem seja feita em conjunto e haja compartilhamento de ideias. Seja em um estudo de caso ou em um projeto, é possível que os alunos resolvam os desafios e trabalhem junto, o que pode ser benéfico na busca pelo conhecimento. Afinal, com uma ajuda mútua, se pode aprender e ensinar ao mesmo tempo, formando o pensamento crítico que é construído por meio de discussões embasadas e levando em consideração opiniões divergentes. Quando nós falamos em resolução de problemas e estudos de caso, eles podem também ser desenvolvidos com aprendizagem em pares ou times, ou com trabalho em grupos, em equipes, com trabalho coletivo. Não quer dizer que se você usa uma metodologia ativa, você não pode usar outra. Pelo contrário, quanto mais metodologias você conseguir mesclar dentro do mesmo processo de ensino, melhores serão os resultados. Então aqui, o que nós falamos? Quando ele trabalha em grupo, ele vai falar com o outro. Não, isso aqui é dessa maneira. E o outro também vai falar, é assim que se faz. Ou seja, ele vai ensinar o colega e vai aprender. E lembra que a gente falou lá em cima no nosso quadro aqui, que quando você ensina, você tem mais chance de aprender, e quando você discute também. Mas como que ele vai discutir se ele só faz um trabalho sozinho? Como que ele vai ensinar se ele faz sozinho? Então é por isso que quando a gente trabalha em grupo, o aluno tem a oportunidade de discutir aquele conteúdo com o outro e também ensinar aquilo que ele já sabe e estar pronto para ouvir e aprender a relacionar e ouvir opinião diferente. Então, a aprendizagem em grupo é muito importante. Vamos para um agora que é dos meus preferidos. Vamos falar da gamificação. Gamificação, gamification do inglês, é o uso de mecânicas e características de jogos para engajar, motivar comportamentos e facilitar a aprendizagem de pessoas em situações reais, normalmente não relacionados a jogos. Essa metodologia inovadora tem como diferencial despertar o maior engajamento do aluno e facilitar a mensuração dos resultados da ação. A gamificação vem de game, eu acho que é por aí mesmo, tá? E ela utiliza jogos para ensinar, geralmente para engajar pessoas que nem às vezes têm familiaridade, mas que podem desenvolver o raciocínio lógico, estimular o aluno a exercitar esse raciocínio e buscar soluções através de games que envolvem. Porque quando a gente pega um videogame, pega um game para se envolver, a gente tem mais vontade de resolver aquele problema. Então a utilização de games como uma metodologia de ensino é super interessante. Eu vi uma reportagem, eu não consegui assistir, e se eu falar equivocadamente aqui, vocês me desculpem. Tem um joguinho chamado Assassin's Creed, eu acho que é isso, que fala de um clube de assassinos. Eu vou até botar aqui do lado para vocês uma indicação dele. Uma professora, certa vez, utilizou a seguinte metodologia de trabalho. Parece que tem uma fase do jogo que se passa em outro país, não sei se é na Rússia, durante o período da Revolução Russa. Então ela utilizou esse game para situar o aluno naquele contexto, porque a questão da cidade, urbanização, a pessoa, a vestimenta, os acontecimentos. Então ela utilizou um game para poder inserir um contexto aí, talvez da Revolução Russa. Talvez eu esteja errando aqui, mas é mais ou menos isso, a utilização de games para despertar o interesse do aluno e também como ferramenta de enriquecimento das aulas, ok? Vamos falar dos benefícios das metodologias ativas. Quais são? Por fim, é possível destacar a existência de vários benefícios, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para a instituição de ensino com a utilização de metodologias ativas, sendo que os alunos adquirem autonomia, porque eles passam a trabalhar e fazer as coisas, desenvolvem a confiança, porque obtêm resultado e, de certa forma, vão confiar que estão resolvendo os problemas, passam a enxergar o aprendizado como algo tranquilo, porque eles conseguiram
tornam-se aptos a resolver problemas, tornam-se profissionais mais qualificados e valorizados, tornam-se protagonistas do seu aprendizado. Isso é muito importante. Então, as metodologias ativas, elas trazem aquele perfil de aluno com a formação integral que tanto buscamos hoje na atualidade. Para a instituição de ensino, os benefícios se mostram principalmente com maior satisfação dos alunos com o ambiente da sala de aula, eles gostam mais, melhora na percepção dos alunos com a instituição, aumento do reconhecimento no mercado daquela instituição e aumento da atração, captação e retenção de alunos, ou seja, mais alunos vão querer estudar na instituição. Portanto, a aplicação de metodologias ativas de aprendizagem tem um papel importante para a educação, especialmente no Brasil, onde o setor necessita de transformações substanciais. Por isso, é preciso investir não somente em bons conteúdos, mas se faz necessário ter consciência de que aprimorar o procedimento usado para educar é relevante e extremamente relevante. Isso porque deve-se procurar na educação o rompimento de barreiras e eliminação de distâncias. Logo, na atualidade, a gente não precisa só de bons conteúdos, a gente precisa de boas metodologias. Atualmente é impossível a gente manter-se preso a metodologias arcaicas e tradicionais, sendo que o mundo exige que o aluno seja ativo, que o ser humano, que o cidadão seja ativo. Então, por isso, a gente vai trabalhar continuamente para contribuir com a formação do estudante, proporcionando a ele meios ativos de aprendizagem, ok? Espero que essa discussão tenha colaborado com você e eu particularmente gostei muito, eu aprendi muito estudando também sobre esse conteúdo. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula.